Então, meus irmãos, já vou chamar o pastor Tiago para ele vir aqui para frente. Nós estamos, desde sexta-feira, como vocês podem observar, pela decoração da igreja, pelas camisas, não a minha, que a minha está descansando, que ela estava quase vindo sozinha para a igreja. Tivemos palavras abençoadoras na sexta, no sábado, aqueles que puderam aqui estar ou assistiram sabem do que eu estou falando. E não tem dúvida que continuaremos da mesma maneira agora pela manhã. Pastor Tiago, irmão da primeira igreja batista Vargem Grande, nos abençoou no passado o congresso inteiro. Esse ano a gente não conseguiu aí, questão de agenda. Estava lá na Amazônia, né, dando disseminando a palavra. E, pastor, que Deus lhe use de forma tremenda, como a gente sabe que costuma ser. Mais uma vez, bom dia, a graça e a paz de Jesus, amém? Bom, estar aqui é estar em família. Eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui de volta e rever tantos irmãos e amigos que são amigos em todo tempo. Então, eu louvo a Deus e agradeço muito a instrumentalidade dessa igreja para a minha vida. Quero convidar você que abra junto comigo em João, Evangelho de João. E eu não sei se alguém já abordou esse texto, mas eu queria convidar você a ler o capítulo 8 de João. Nesses dias de congresso, o tema do congresso, e eu quero parabenizar o Coro Juventude. Gente, que coisa mais linda. Por favor, cantem lá em Teresópolis. Vamos lá para a gente ser brindado por vocês. Vamos combinar isso aí. João capítulo 8, e o tema do congresso, do nosso congresso, está aqui atrás. Cancelados. Um tema tão propício, tão real, tão tangível para os dias de hoje. Eu quero conversar com você hoje pela manhã, a partir desse texto. Uma morte foi evitada e à noite a gente vai conversar sobre uma morte que não conseguiu ser evitada. Mas hoje, agora de manhã, eu queria conversar e queria que você entrasse junto comigo nesse texto. João capítulo 8, a partir do verso 1. Você achou aí na sua Bíblia? Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de que pudessem ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles, aqueles que te condenaram? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Então vá, e eu também não te condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Até aí a leitura da palavra do Senhor. Falar sobre cancelamento é falar sobre uma cultura impetrada na nossa sociedade. Rede social é muito comum a gente ver essa cultura de cancelamento acontecendo à torta e à direita. Pessoas, marcas, grupos, sociedade, instituições são canceladas a partir do bel prazer do freguês, ou seja, de quem está ali fazendo as curtidas e com o dedinho tremilicando para poder ou dar um like ou para poder escrever alguma coisa que ele reprova, e ao reprovar ele leva uma enxurrada de gente junto dele. E eu queria conversar um pouquinho sobre você, sobre essa ideia de cultura, a gente começo de conversa. Cultura de cancelamento. O que é uma cultura? Bom, quando se fala de cultura, você está falando sobre usos, costumes,
crenças e a moralidade de uma sociedade. Ou seja, como funciona uma sociedade. Uma civilização é todo aquele aparato de construções, de pensamentos, mas a cultura é aquilo que traz base e sustentáculo a uma sociedade, a um povo. Então, quando se fala de cultura, talvez o senso comum da gente vai dizer o seguinte: o fulano é alguém culto. Mas isso não tem a ver com cultura, apenas isso não tem a ver com cultura. Isso pode ser uma partícula do que se entende como cultura, mas eu disse para você, é um conjunto de valores, de moralidade, de usos, de costumes. Então, quando a gente fala de cultura, a igreja, por exemplo, aqui, a liturgia que aqui é feita, ela inaugura ou ela é destaque de cultura em outras liturgias que não têm o mesmo regimento. Então, aquilo que foi impetrado há tantos anos aqui, se transformou numa cultura litúrgica. Então, todo mundo vem aos domingos, como lá em Teresópolis também, e sabe mais ou menos, ou sabe caracteristicamente, como funcionará o culto da manhã, como funciona o culto da noite. Isso é cultura. Uma cultura, ela é impetrada numa sociedade a partir do regimento e a partir da associação de pessoas, ou seja, as pessoas vão seguindo aquele regimento que foi convocado, que foi ensinado. Agora, olha para esse texto aqui e vamos entender que tipo de cultura está diante dos nossos olhos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi ao templo e ao ir novamente ao templo, chega perto dele os mestres da lei e os fariseus. E quando os mestres da lei e os fariseus chegam próximo de Jesus, eles chegam com um caso de juízes, e eles se portando como juízes togados. Um caso que não era um caso de excepcionalidade no meio do povo de Israel. Acontecia isso, e o que eles vão pedir a Jesus, o apedrejamento, também está dentro de uma determinada coerência. Mas o que Jesus tem aqui agora, e o que a gente tem naquela época, e o que a gente tem hoje, é uma disputa de narrativas. Ou seja, a disputa de narrativas, ela é uma mentira, e muitas vezes ela é eivada de uma mentira, que nunca vai ter a cara de mentira. Já viu como é que mentira é? Mentira tem cara de verdade, não é isso mesmo? Se mentira tivesse cara de mentira, a gente cairia nas mentiras desse mundo? A gente cairia nas mentiras que são contadas para todos nós? Claro que não. A mentira, ela é doce, e ela precisa ter característica de atração para a gente. Quer ver um exemplo? E aí é bom que a gente sempre esteja pensando sobre isso, quando a gente fala sobre mentira. Durante muito tempo, a gente acreditava que o poder público, ele estava preocupado com o povo e com aqueles que são necessitados. Se você for até a ou a história da ex-União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você vai preocupar-se em olhar para aquele cenário e dizer, bom, esse cenário está preocupado com o povo. Não está preocupado com o povo. O comunismo não está preocupado com o povo. O que, de fato, quer é apenas um projeto de poder. Então, a sociedade, ela é fomentada e levada por um projeto de poder. Esses mestres da lei, esses fariseus, eles não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados com a sua instituição de poder. Tanto isso é verdade, que em João capítulo 11, se você depois puder dar uma olhada lá, logo após a ressurreição de Lázaro, eles estão dando todos os checks a respeito da messianidade. Olha, Jesus curou um cego, isso tem a ver com Messias, então check. Jesus, ele fez um paralítico andar, bom, isso tem a ver com a messianidade, com aquilo que a gente esperava do Messias, check. Mas ainda não fez tudo, a última coisa é impossível, ressurreição. Aí Jesus, em João capítulo 11, ressuscita o seu amigo Lázaro. Pronto, cheque foi dado. E agora? Como é que os mestres da lei, como é que o sumo sacerdote Caifás vai conviver com essa história? Há uma reunião, uma assembleia, nós batistas sabemos muito bem como é que funciona, uma assembleia extraordinária no Sinédrio. Convoca todo mundo, manda o WhatsApp para a galera toda, não diz que ninguém pode faltar. Diz que todo mundo tem que estar aqui. E aí, nessa extraordinária, chegam para Caifás e diz, Caifás, o que a gente vai fazer? O homem ressuscitou. E aí, o cheque foi dado. Caifás tem uma única e exclusiva preocupação na sua cabeça. Ele está dizendo o seguinte assim, se ele for conclamado rei entre nós, Roma nos tirará o poder. E ao nos tirar o poder, a gente perde todas as nossas
possibilidades, benfeitorias, a gente recebe todos os nossos benesses, então não pode acontecer isso. É melhor que um morra do que seja sacrificada a toda a nação. Aí eu pergunto para você, o povo aqui, ele está sendo, de fato, conservado, pensado, os mestres da lei, e os fariseus, e o sumo sacerdote, e os sacerdotes, eles estão preocupados com o projeto de poder. Simplesmente o projeto de poder, a cultura de poder que foi impetrada no meio do povo de Israel. E eles disseram, a gente não pode perder isso. Quando eles se aproximam de Jesus, eles se aproximam com um determinado contexto, com uma determinada narrativa, com uma determinada história, mas que é uma história que não é contada do jeito que deveria ser. Você lembra o que a lei dizia? A pessoa que foi pega em adultério será apedrejada. Mas só a mulher que vai ser apedrejada, era isso? Era a mulher e o homem. Aí você tem juízes togados diante daquela aquela mulher ali, exposta. E diante da exposição daquela mulher, sabe o que esses juízes togados estão fazendo? Bota essa mulher no meio, vamos acabar com a raça dela e de bandeja vamos acabar com a raça de Jesus. Porque se ele disser apedreja, ele vai contra Roma. Se ele disser não apedreja, ele vai contra Moisés. Sabe o que a gente gosta de cancelar? Apedrejar pessoas. Porque enquanto as pedras são alçadas sobre o outro, eu me escondo diante daquela pedra e escondo os meus pecados. Eu não quero que o meu pecado seja revelado ao público. Eu não quero que as pessoas olhem para mim do jeito que estão olhando para aquela mulher que está sendo apedrejada. Eu quero me ocultar, eu quero fingir, eu quero estar no mais obscuro, no submundo das minhas mentiras, para que as pessoas não vejam de fato quem eu sou. A questão é, nós construímos personagens cotidianamente para fingir para meio mundo que somos o que não somos, somos o que falamos ser. As pessoas se perderam. Você vê um bando de gente caminhando de um lado para o outro, no modo automático, no modo robô, que não tem um senso crítico. É o tal do efeito manada. O que dizem lá na notícia da rede social ou pelo WhatsApp, todo mundo compartilha e ninguém discute. Ninguém vai lá e questiona se aquilo é verdade ou se aquilo é uma mentira. Mas sabe por que não questiona? Porque se uma coisa é fato, e isso é fato com certeza, se tem alguém para apedrejar e esse alguém não sou eu invisto de todas as minhas capacidades intelectivas, todas as minhas forças argumentativas para acabar com a raça daquela pessoa. Quantas vezes no meio da igreja a gente não fica tentando sinalizar o pecado de um irmão? Ou a gente tenta procurar o pecado de alguém? Já viu aquela mulher, não era fofoqueira não, que ela ficava assim na janela, lá em Minas tem muito, né? Eu esqueci, acho que não é fofoqueira. Namoradeira, obrigado, isso aí. A namoradeira, mas eu acho que a namoradeira é fofoqueira, eu acho que ela não é namoradeira. Eu acho que aquilo ali foi um caso diferente. Então, ela está ali olhando meio mundo. E sabe por que é bom olhar o mundo alheio? Sabe por que é bom olhar o cisco no olho do irmão? Simples, porque eu não estou preocupado em resolver a minha vida. E eu sei que resolver a minha vida vai dar um grande trabalho. A gente está preocupado nos retoques da maquiagem da nossa superfície. Cancelar pessoas, de fato, é apenas a maneira como a gente encontrou de não lidar com as nossas fraquezas, nossas sombras, os nossos fantasmas, daquilo que está dentro da gente que a gente não consegue conviver. Já viu gente que não consegue ficar em silêncio? A pessoa chega do trabalho, ela liga tudo quanto é coisa, liga a batedeira, liga tudo quanto é eletrodoméstico, liga o rádio nem liga mais, né? Liga a televisão, liga tudo que pode, porque ela não consegue ficar em silêncio. E sabe por que não consegue ficar em silêncio? Porque o silêncio é algo ensurdecedor para quem não tem paz na alma. A grande questão é que a gente enfrenta as maiores guerras no nosso interior e as maiores guerras da nossa vida não estão fora. Jesus, quando dorme num barco e a tempestade está fora, a tempestade levando aquele barco de um lado para o outro, e Jesus está dormindo, Jesus não tem apatia, antipatia, Jesus não é um ser insensível quando está dormindo. E os discípulos desesperados. De fato, o que Jesus tem é paz que não é ausência de guerra, mas é a plena consciência que se você está em paz com Deus
e transmitindo essa paz da transformação da sua vida, empenhado na transformação da sua vida, você segue em frente apesar das guerras que você está enfrentando, sem terceirizar a culpa, porque é um recurso muito gostoso, não é? É bom dizer que o erro foi de papai, o erro foi de mamãe, que os traumas que nós sofremos nos amarram, nos agarram, e a gente fala de trauma, mas também não procura terapia, e a gente continua falando na terapia, lá deitado no divã, dizendo para aquele psicanalista, ou para aquele terapeuta, ou para aquela psicóloga, todos os problemas que nós enfrentamos, e ainda a gente não entendeu que a gente continua, muitas vezes, apenas terceirizando culpa, terceirizando responsabilidades. Apedreja essa mulher. Apedreja a mamãe, foi mamãe que me ensinou assim. Apedreja o meu marido, coloco ele aqui na cena e eu vou chegar para o pastor e dizer: meu marido não é um cara legal. Meu marido, ele não é um cara que ouve a gente, ele não é um cara como um bom pai. E aí, se a gente, como pastor, só ouve uma narrativa, talvez você vai levar aquele indivíduo ao apedrejamento. Então, vamos sentar e fazer algo que a gente não faz mais. Parar de olhar o celular, a mesa, e começar a olhar olho no olho, e entender se a gente está olhando pouco um no olho do outro, porque o olho é fato, e Jesus justifica isso, é a janela da alma. Você consegue enxergar no olho do outro aquilo que ele está passando, a gente não se encara mais, porque a tela da virtualidade cegou os nossos olhos. Você não olha mais para o outro. Você está conversando com a pessoa, mandando um WhatsApp, e ela está a 3 metros de distância de você. Porque a gente entendeu que esse negócio de relacionamento dá muito trabalho. Caetano vai dizer que Narciso acha feio o que não é espelho. E de fato a gente não gosta daquilo que não se parece com a gente. E muito menos daquilo que confronta a gente. Sabe o que mais me incomoda e incomoda você a respeito do pecado do outro? É quando o pecado do outro revela algo em mim que eu não gosto de ser exposto, ou que seja exposto. Aí eu fico tentando olhar para aquela pessoa e lançar sobre ela todas as pedras. Aí eu pergunto para você: quais pedras hoje você tem nas mãos para lançar diante das pessoas que você convive no seu seio familiar? A ovelha negra da família é o fulano. Quais são as pessoas que você hoje tem no seu cenário de trabalho? Porque é muito estranho quando a gente ouve daquela pessoa de que todo mundo é ruim, só ela é gente boa. Porque para onde ela vai, as pessoas são ruins. Ah, eu já tentei esse trabalho, mas as pessoas não me compreendem. Ah, eu já tentei o outro trabalho, mas as pessoas parecem que não se esforçam para entender o que eu falo. O problema é sempre a outra pessoa. Então quer dizer, e aí eu preciso dizer para você, eu desconfio muito de gente boazinha. Gente que tem apresentações de currículos que parece uma Madre Teresa de Calcutá e vai ganhar o Nobel da Paz, pelo menos o alternativo pode ganhar, por que não? É estranho. É estranho como a gente, dentro da religião, nós nos tornamos plásticos. Sabe o que os fariseus eram? Grandes esteticistas. Desculpa se existe algum esteticista aqui. Ou grandes estetas. Eles gostavam da estética. Eles não gostavam da ética. Porque a ética é a transformação de dentro para fora. A estética é o retoque do personagem que eu criei e quero apresentar a meio mundo, para que esse meio mundo acredite naquilo. A grande questão é que você pode enganar um dia, pode enganar um mês, você pode enganar até um ano, mas um dia a casa cai. E você não vai conseguir enganar a vida inteira. Todas as pedras que você lançou sobre alguém vão se tornar um monturo sobre você. Cada pedra tinha um nome. Cada pedra tinha um direcionamento. Essa mulher aqui, ela tinha alguém, ou alguéns, que não se identificaram com dor, com perdão, não se identificaram com o arrependimento dela, mas eram pessoas cheias de raiva. Você já viu como é que em rede social o pessoal cresce? O pessoal escreve em caixa alta, letra maiúscula, para dizer que é brabo. Para dizer que grita e grita, desculpe a redundância, grita alto, para botar mesmo o outro no chinelo. Eu já vi, e eu sei que você também já deve ter visto, gente que é uma ovelhinha na rua, na calçada, mas na rede social vira um leão, já viu isso? Fome, devorador, ou urubu em carniça, querendo acabar com as pessoas.
Jesus ensinou para a gente que a vida se faz quando se perfaz na história um do outro. Por isso, a vida não se faz na dependência parasitária um do outro. Muitos de nós somos dependentes um do outro e talvez romanticamente ainda falamos, eu não sei o que será da minha vida se o fulano morrer ou se a fulana morrer. Eu fico preocupado com o fulano e com a fulana que ouve isso de você, porque talvez você é um pleno dependente emocional dela e não consegue seguir o seu caminho, as suas escolhas, a partir dos horizontes da sua experiência pessoal. Precisa de sempre que o fulano te diga, e você já está barbado, cabelo branco, e não consegue tomar suas próprias decisões e é um parasitário. E às vezes a gente, e aí eu vou me dizer, também jovem, vou me colocar assim, a gente vai se tornando dependente de pessoas e relações, e daqui a pouco a gente está dentro de uma relação tóxica, destrutiva, que está acabando com a vida da gente, todo mundo vê que aquilo não vai dar em nada, que só vai fazer mal para a gente, e a gente insiste naquilo. Aprendi uma coisa, e a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo melhor. Mamãe e papai estão certo, quando dizem que aquela pessoa não é um bom elemento. Quando diz, cuidado com fulano, cuidado com quem que você está andando, cuidado com aquele lá, aquele carinha. Se eu fosse você, eu pensava muito bem o que você fala. O que a gente faz? Mãe, você não sabe de nada. Fulano é meu amigo. Fulano, sempre está comigo. Mamãe e papai sabem o que falam. A grande questão é que a gente não está preocupado em se ocupar da sua própria e da nossa própria vida. Quantas vezes e quantas pessoas morrerão para você achar que você está vivendo? Quantas pedras para você se sentir superior? Olhar de cima para baixo para aquela pessoa. Às vezes teu filho está chegando em casa para pedir um conselho e tudo que ele tem é um tribunal dentro de casa. Ele não tem alguém que o ouça, alguém que o oriente, ele tem alguém que lhe deixa abaixo de zero. E aquele garoto já está, aquela menina já está desesperada. Talvez isso aconteça nas nossas relações como casal. Ao lado da gente, dorme alguém que precisa de apoio para se levantar da cama um belo dia. E você saiu tão corrido com os seus afazeres na mente, que você deixou aquela pessoa no caminho. E ela não saiu da cama, porque ao invés de ter um olhar sobre ela, era alguém que não se importava e agia com indiferença. Então não é dependência, como também não é independência. Você viver independente de uma pessoa e achar que você se basta, depois que o ego, e aí pensa nisso comigo, egoísmo, tudo que termina com ismo é um conjunto de doutrinas e crenças. Então o egoísmo é a crença de que eu me basto, eu sou autossuficiente. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir seguir sem essa pessoa que está do seu lado. Você não vai conseguir seguir sozinho se você não ouvir o que está sendo dito para você e o conselho que tem sido dado. Agora, não é dependência, não é independência, então é o quê? Interdependência. A relação de histórias, do convívio, dos ensinos que passam e perpassam um através da vida do outro. Não menospreze a experiência de quem está junto de você. Não menospreze a experiência de uma igreja que milita para todos os dias conservar a pauta do Evangelho de Jesus no nosso país. Não ignore que sim, e em todo tempo, nós viveremos tempos ruins, mas saiba quem você é em Cristo Jesus, filho e filha amada de Deus. Porque quando você sabe quem você é, o pecado que disseram sobre você não define a sua história. O que define a sua história é a sua identidade em Cristo Jesus. Agora, não adianta saber quem você é se você não tem um caminho a seguir. A vocação, o chamado que Deus lhe fez. Você está indo para onde? Saiba de uma coisa. Nós estamos em franca decadência. Se a nossa vida de igreja se resume a esse espaço litúrgico. Nós estamos em franca decadência. Se a nossa vida de igreja não atravessa o nosso seio familiar. Nós estamos em fraca e franca decadência. Se a nossa vida espiritual, ela não entra nos circuitos do nosso trabalho, nos circuitos da nossa faculdade, nos circuitos da nossa escola. Nós estamos em franca decadência.
Mas faz uma coisa, se você quer e quer continuar em franca decadência, continue cancelando pessoas, continue pulverizando ódio para tudo quanto é lado, continue trazendo para as pessoas o discurso da violência. Você vai conseguir que os holofotes saiam de você. Eu só não sei se você vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Por isso, que a alma, que é a sede dos sentimentos, pensamentos e vontades, se você não tem, e você se torna um desalmado, você se torna esse indivíduo insensível, não aberto ao diálogo, e de novo, repito, cheio de pedra para lançar sobre alguém. Talvez você não está com uma pedrinha que você pegou no rio, talvez você pegou um paralelepípedo ali de fora, e você está à porta de fazer isso, de lançar sobre alguém. Eu queria convidar você a olhar para mim. Assuma quem você é. Assuma o que você tem se tornado. E pare de olhar para o outro, para mudando os holofotes, lançando os holofotes para ele. Você fuja do espelho. Se eu puder te dar um melhor conselho, então, compre um bom espelho para sua casa. Porque o dia que você tiver um bom espelho para sua casa, você terá o vislumbre exato de como a vida é a partir da sua ótica, a partir da sua vida. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que certa vez ficava sempre olhando pelo vidro a roupa da vizinha. Você já deve ter ouvido essa história. E ela olhava a roupa da vizinha todas as vezes. E cada vez que ela olhava a vizinha, através do vidro da sua casa, chegava para o marido e dizia: marido, essa vizinha não sabe lavar uma roupa direito. Mas não sabe mesmo. Olha o lençol branquinho. Será que ela não sabe que tem Vênus? Fazendo propaganda de graça aqui, né? Será que ela não sabe que tem alvejante? Que roupa imunda. Um lençol branquinho, todo encardido. Passou um dia, passou o segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia, o marido olhou para ela e disse: o que é? O lençol da vizinha? Vem cá. Pegou um pano, limpou o vidro e disse: vê se é o lençol da vizinha que estava sujo. Era o vidro dela. Você vê da maneira como você se alimenta e por aquilo que você tem dentro de você. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se os seus olhos forem bons, você ilumina os espaços das existências escuras que estão ao seu redor. Você ilumina a si mesmo. E você vai se tornando um grande vagalume para esse mundo escuro e tenebroso que nós vivemos nos dias de hoje. Quantas pedras você tem? A quem ou de que maneira você quer lançar? Faz o seguinte, pegue-as todas essa manhã, jogue-as ao chão e diga ao Senhor: Senhor, não é sobre ele, não é sobre ela lá, é sobre mim. Aquele que começou a boa obra em minha vida há de terminar, e eu preciso que o Senhor volte a obra e os trabalhos no meu coração. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu não quero ter vislumbres de negação, porque eu estou sujo por dentro. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Existe hoje, entre nós, as nossas relações, um cortejo, porque já se aproxima a morte de alguém, então o cortejo, onde as pessoas estão indo em direção a um julgamento, para acabar com a vida de uma mulher e ela se tornar, naquele momento, a pessoa que absorverá todos os holofotes. E às vezes esses holofotes estão na nossa casa sendo lançados sobre o esposo, sobre a esposa, sobre o filho, sobre a filha. E você não teve a hombridade de perceber que não é você, ou melhor, não é sobre você ser a melhor pessoa. Mas você já percebeu que você não sabe falar direito? Você já percebeu que quando você fala, você é um ditador, uma ditadora e ninguém consegue conversar dentro de casa?
Você já pensou e já percebeu que quando alguém vem com alguma notícia, ou apenas para abrir o coração para você, você nem está ouvindo, você está pensando em qual resposta dar para, desculpe o termo, lacrar. A história de João 8 é a história de um enterro que não aconteceu, de uma morte que não vingou, mesmo o olhar odioso daqueles homens. Agora pode ser que na sua vida essa história seja diferente. Talvez alguém vai morrer. Talvez alguém vai ser deixado pelo caminho. E você não está percebendo o quanto que essa pessoa já levou as primeiras pedradas dos seus lábios, do seu olhar, das suas intenções. Que nessa manhã você saia daqui e que você tire esse monturo de pedras que você já iniciou lançar sobre essa pessoa. Vá até ela, tire as pedras ali lançadas e que você possa dizer para ela: em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Tal como essa mulher ouviu de Jesus: não volte para essa vida. Que vida? A vida que ela ouvia de homens que com ela, ou com o homem que com ela ia para a cama, e que às vezes tinha juras de amor ao pé do ouvido dela. Mas na hora que a coisa aconteceu e o julgamento era iminente, esse camarada não estava mais ali perto. Jesus está dizendo para ela: não volte a se tornar objeto na mão de ninguém. Não caia nas tramas de uma mentira que é disfarçada de verdade e que impetra uma cultura de mágoa, rancor e ódio no seu coração. Você pode receber ódio de alguém, mas você não precisa trazer o efeito bumerangue e retornar aquele ódio. Sabe por quê? Porque você se torna o mal que você tanto condena no outro. E assim a maldade se eterniza entre nós. Saia daqui dessa manhã em direção a alguém que você já lançou pedras. Agora, se você ainda está com a sua pedra aí na mão, olhe para dentro de você. Aquele que não tiver pecado, aquele que não tem fraquezas e dificuldades, aquele que não consegue encarar a vida, mas quer que todo mundo encare do jeito que ele fala. Jesus disse certa vez: amar o outro como a si mesmo. Em João 13, Jesus diz: amar o outro como eu amo vocês, porque vocês não sabem se amar. É isso que ele está dizendo implícito. Vocês não cuidam de vocês, e vocês exploram de quem está ao lado de vocês muito mais do que essas pessoas suportam. Senhor, que o cancelamento não esteja lá em nossas casas. Que as pedras não sejam lançadas, ó Deus, para aqueles que estão ao nosso lado, companheiros de caminhada. Que a tua igreja seja um lugar de cura, de transformação, de olho no olho. Que haja perdão nessa manhã, exalando de dentro para fora na nossa vida. Que a gente saia daqui, Senhor, convicto de que o perdão retornará e trará vida àqueles que se perdeu no caminho. Senhor, que todas as pedras fiquem ao chão nessa manhã. E que nenhum de nós saiamos daqui cuspindo palavras destrutivas um ao outro. Por isso eu clamo como salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Que da nossa boca o Senhor ponha guardas, para que a nossa boca tenha fonte de água viva, para aqueles que estão sedentos e morrendo na sequidão ao nosso lado. Que haja, ó Deus, um grande bebedouro no Parque São Basílio, e que esse grande bebedouro tenha em cada um aqui presente, nome e sobrenome,
cada um seja essa fonte de vida a irrigar, e essa fonte de vida, água viva, água corrente, não água parada, mas água viva, água corrente, que há de irrigar o terreno árido das existências que nos ladeiam, Senhor. Faz isso, Senhor. E se alguém precisa fazer isso agora com quem está do seu lado, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, convencer e ser o abraço acolhedor um ao outro aqui. Se há perdão, ó Deus, a ser doado um ao outro irmão, que essa manhã seja o ponto decisivo para que essa cultura de morte, de cancelamento, ela não penetre, não tenha crias entre nós, mas que haja uma expressão de vitalidade, porque uma sexta-feira de morte reserva dor e destruição, reserva abandono e desesperança, mas a ressurreição é o refrigério de uma nova existência, um virar de uma página para dizer para a gente que não é a morte que definiu, mas é a ressurreição e a vida que brota em nós e através de nós, que há de mudar os cenários desse mundo morto que nós convivemos. Senhor, perdoa a gente, perdoa pelo que a gente fala, perdoa pela maneira como a gente é maledicente. Perdoe, ó Deus, porque se fosse muitos de nós ali, diante do Senhor e da adúltera, nós teríamos pedras o suficiente para acabar com ela no primeiro ato, no primeiro momento. Salva, ó Deus, pecadores aqui nessa manhã. Redime, ó Deus, juízes, para que pela graça eles lembrem, todos nós somos réus nus na Tua presença. Todos nós, sem exceção. A Tua graça nos iguala, para que um ao outro, pelo perdão e graça doada, nos levantemos para seguir em frente, marchando em direção à vida que é Cristo Jesus, o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.